no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as duas mesinhas que eu fiz aqui pra sala, com materiais que sobraram da nossa mudança lá de setembro. Então, na verdade, eu utilizei uma lata de tinta grande para fazer uma delas, e o outro que tinha sobrado era o papelão que enrolava o plástico bolha que foi embolado nos móveis durante a mudança e que ficou jogado no antigo apartamento. Então eu trouxe para cá também e reutilizei, e eu vou mostrar todos os detalhes de como eu fiz essas duas mesinhas. E, gente, eu particularmente estou apaixonada, mas você já não perde tempo, já aproveita e me conta aqui se você gostou ou não e se você faria ou não. Peguei a lata de tinta grande que tinha usado para pintar o antigo apartamento. E, na verdade, comecei a serrar a parte de cima, que é a parte com mais marcações. Fiquei só com a parte lisa, usei um arco de serra para poder serrar ela. A ideia da primeira mesa era que a base feita pelo balde, que tinha sobrado de tinta, fosse totalmente revestida com barbante de macramê trançado. O tampo eu usei uma madeira que eu já tinha redonda pintada de bege. E aí, na verdade, o que eu comecei a fazer foi colar vários barbantes maiores que a altura do balde que tinha sobrado no fundo. Todas as cordas eu usei cola quente. E aí, depois que eu fiz toda a circunferência do fundo, aí sim eu comecei a fazer a trama, que na verdade consiste, eu dividi em cordinhas de 6. Então, 6 cordinhas na vertical, e aí eu colei a primeira cordinha na horizontal, onde a cada 6 ela passava dentro e fora. E assim foi o processo de fazer toda a trama. Bem, depois de trançar mais ou menos umas 4 faixas na horizontal, eu resolvi fixar todas as cordas que estavam na vertical, dentro do balde, porque eu achei que isso ia me facilitar a fazer a trama. E, gente, dito e feito, foi a melhor coisa que eu fiz. Transformou o processo em muito mais rápido, até porque as cordas elas estavam começando a se mexer e se confundir, já que estavam todas soltas. Faixa horizontal, o que eu faço é prender com cola quente ela em um ponto inicial, embaixo de alguma faixa vertical que vai passar pela frente. E aí eu faço toda a trama, deixando bem puxadinha, para ela ficar bem segura ao redor de todo o balde, porque senão ela começa a deslizar para baixo. E aí, depois de puxar bem essa trama, eu prendo a parte final dessa faixa horizontal também na mesma posição onde eu tinha iniciado.
ela feita ao redor do balde, o que eu fiz, na verdade, foi dar o acabamento dentro da lata. Então, eu cortei o excesso de corda que eu tinha e fixei as pontas com cola quente. E para dar um acabamento melhor, gente, eu peguei um pedaço de tecido que eu tinha tipo faixa, na mesma cor areia, e fixei na parte de baixo do balde. Depois disso, gente, foi só colar com uma cola extra forte o tampo que eu já tinha de madeira na base. Eu já ia quase esquecendo. No final, achei melhor colar uma espuma autoadesiva no fundo para não arrastar no chão de madeira aqui de casa. Primeira mesa terminada, parti para a segunda mesa para fazer o conjunto. Peguei a tampa da mesma lata que eu tinha usado para fazer a base e resolvi usar ela como tampo. E aí peguei a tampa, peguei um pedaço de paraná, uma folha de paraná bem grossa e marquei o molde. Cortei esse molde redondo e fixei com cola quente dentro da tampa, na parte interna mesmo, onde ela fecha a tinta, para poder deixar nivelado. Porque essa segunda mesa vai ser exatamente o inverso da primeira mesa. A base na primeira mesa era tramada e agora o tampo da mesa vai ser feito com a mesma trama. E a base vai ser feita em tom de areia com a mesma pintura. Então, o que eu fiz? Mesmo processo. Peguei várias tiras dessa corda que é usada para macramê e comecei a colar na parte interna, né? Onde tem esse abaladinho para baixo, que é a parte, na verdade, superior que fecha a lata. também 6 cordas para fazer cada faixa no sentido vertical.
Depois que eu completei quase todo o sentido vertical, eu fui fazendo a trama no sentido horizontal, também fixando o início com cola quente. E aí faço a trama, depois eu colo o final.
passei em volta de todo o perfil lateral para dar acabamento, porque vocês vão observar que mesmo virando, você não consegue cobrir toda essa base lateral. Então eu envolvi várias vezes o cordão ao redor do perfil lateral para dar acabamento e fazer um desenho único. Bem, tampo pronto, eu parti para fazer a base da mesa. Lembra que eu contei para vocês que tinha sobrado um rolo de papelão bem grande, que na verdade era o rolo do plástico bolha usado na mudança? Peguei ele, dividi em 3 e cortei, na verdade serrei ele. Depois de serrar os pés e simular a altura da mesa, eu resolvi pegar algumas réguas de pinos que eu tinha aqui, cortei elas e resolvi colar lá no tampo da mesa para poder nivelar e dar uma aumentada na altura da mesa para ficar com uma proporção bonita entre a primeira mesa e essa que eu estava fazendo agora. Mesma coisa, peguei uma cola ultra forte, usei na base da tampa e aí depois eu colei as réguas de madeira. Agora sim, tampo feito, eu peguei os pés novamente, né, que foram feitos de papelão, e botei em cima do paraná para poder criar tampas para eles, para poder facilitar a colar. Cortei em círculo, peguei o estilete, fui cortando um por um. A base que eu ia colar na madeira, eu resolvi deixar maior, para ter maior aderência. E aí, gente, colei com cola instantânea. E aí depois disso foi partir, na verdade, para pintura dessa base. Peguei tinta que eu já tinha usado aqui no apartamento, juntei, tinta acrílica mesmo, juntei com um gesso, que eu gosto muito de usar esse processo porque dá uma carinha de cerâmica. Botei bastante gesso para ela ficar bem empoladinha e aí comecei a pintar cada trecho do papelão. Gente, tem que tomar muito cuidado para você não encharcar o papelão e ele começar a se desfazer, tá? Então, primeira demão de tinta eu deixei secar bastante para depois passar as outras 2 demãos. Foram 3 demãos no total em cada um dos pés. Para deixar a minha mesinha mais resistente, eu peguei 3 tubos de PVC e colei por dentro do papelão. Usei cola instantânea para colar em um dos lados, o que ia ficar bem no centro, e colei nas 3 peças. Assim, dentro ficou reforçado com 3 tubos para que a peça não cedesse. Depois disso, gente, colei com cola instantânea novamente as 3 peças de papelão, uma na outra. Depois de todas coladas, dei um acabamentozinho para poder garantir que elas estavam bem niveladas, dei uma lixada. E é claro que tudo isso com a tinta já bem seca, gente. A base do papelão que ia ficar em contato com
com o chão, eu resolvi internamente colocar fita crepe. Aquela fita que a gente demarca pintura mesmo. Coloquei em todas as bordas, reforçando assim o acabamento. Sem dúvida nenhuma, o mais difícil do processo foi deixar ela bem nivelada para que ela não ficasse bamba. E aí foi um trabalho minucioso entre alinhar as 3 peças de papelão e os 3 pedaços de PVC que estavam colados internamente. Demorou um pouco para eu conseguir finalizar isso, mas depois que eu finalizei, peguei cola instantânea e colei a base no papelão para poder fazer o fundo. E aí depois disso eu fui com estilete e tesoura recortando todo bem certinho para que desse um bom acabamento. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me contem aqui se vocês estão gostando do conteúdo de Do It Yourself, se vocês preferem as dicas de decoração, o que vocês querem que eu fale por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, deixem comentários. Compartilhe o vídeo com um amigo, já aproveita, já deixa seu like se você gostou. Pra mim é super importante, porque toda vez que vocês fazem isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí ele compartilha com mais pessoas e, consequentemente, faz o canal crescer para que eu esteja cada vez mais com vocês por aqui, tá bom? Gente, como eu falo sempre, é um prazer imenso estar com vocês por aqui. Um beijo enorme e até a próxima semana.